Passamos ao processo 23.678, que tem como relator a sua excelência o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Trata agora este processo de denúncia efetuada pelo advogado senhor Isaac de Mendonça Freire, com vistas a apurar irregularidade na Prefeitura Municipal de Jordão, em razão de pagamentos supostamente indevidos à servidora Nájila Maria de Figueiredo Silva, sob o fundamento de que acumulou de maneira ilegal os cargos de professora pelo município e de diretora de escola, percebendo nos meses de fevereiro a abril de 2014 a remuneração integral de diretora, R$ 5.200, acumulados com de professora municipal, de R$ 1.912,10, e a partir de maio, apenas o salário de diretora de R$ 5.200, reduzido de professor de R$ 2.770, que era complementado pelo município, apontando dano com isso ao erário pelos 3 meses que recebeu os 2 salários sem a contraprestação de serviço, os quais totalizavam um montante de R$ 5.736,30. Aponta ainda que o município não tinha lei para ceder servidor para o Estado, pelo que seria indevida, de qualquer forma, a complementação do salário mencionado. Alguém de olho, alguém focado, foi lá na transparência e viu essa acumulação, recebimento de salários. Houve uma correção em maio, mas não houve correção de fevereiro, março e abril. O relatório de análise técnica preliminar, realizado pela 4ª Inspetoria, concluiu em primeira análise ter havido acumulação indevida por excesso de carga horária, porque totalizava 85 horas, pela senhora Nájila Maria, de diretora, professora P2, 30 horas, e o de professora do município, com 55 horas, professora P2, ambos no município de Jordão, durante o período de janeiro de 2016 a dezembro de 2018, e ter ocorrido possível cometimento de ato de improbidade administrativa em função de conduta contrária aos princípios da administração pública por parte do gestor senhor Elson de Lima Farias, prefeito do município, por, a princípio, aquecer com o acúmulo indevido. Devidamente citado, o senhor Elson de Lima Farias não encaminhou a esta Igreja Corte de Contas os documentos que lhe foram solicitados, bem como não apresentou defesa para demonstrar se os serviços foram devidamente prestados com a qualidade e sem comprometimento da eficiência do trabalho. Em relatório de análise técnica conclusiva, as folhas 79 a 81, a 2ª Inspetoria concluiu que, pela notificação do senhor Elson de Lima Farias, que se instaurasse e concluísse processo administrativo disciplinar em desfavor da servidora Nájila Maria de Figueiredo Silva, visando apurar os fatos debatidos no presente processo e ainda pela aplicação de multa ao gestor, com fulcro no artigo 89 da Lei Complementar 38. O doutor Parquet se pronunciou as folhas 86 e 88, coadunando com este posicionamento. É o relatório, excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de denúncia encaminhada à presidência desta Corte pelo senhor Isaac de Mendonça Freire, informando o acúmulo indevido de cargos públicos por parte de uma professora do município de Jordão a assumir o cargo de diretora de escola da rede estadual. A servidora em questão foi cedida pelo município de Jordão ao Estado do Acre, com base em um acordo de permuta, tendo assumido a função de diretora de escola. A 4ª Inspetoria constatou que, apesar da permuta, a servidora manteve vínculo ativo com o Estado e com o município, percebendo remuneração das 2 fontes pagadoras. Nesse caso, imperioso perquirir se a professora em questão efetivamente ministrou aulas na rede municipal de ensino no período em questão, com possibilidade de ocorrência de dano erário e improbidade administrativa. A DAFO encaminhou o ofício ao prefeito Elson Lima Farias, requerendo a folha de ponto relativa ao período de 2016 e 2017 e documentos que comprovam o efetivo exercício do cargo, não havendo qualquer resposta por parte do gestor. O processo deu entrada no Ministério Público de Contas em 3 de maio de 2019. Este parquet já se manifestou em matérias similares que, em casos de acumulações indevidas de cargos, a origem deve realizar a apuração mediante processo administrativo disciplinar, devendo tais questões serem analisadas por esta Corte de Contas em caso de ausência ou insuficiência dos sistemas de controle de frequência ou quando há indícios claros de participação ou omissão por parte dos dirigentes das unidades.
A omissão do prefeito, ao deixar de encaminhar os dados necessários para averiguação da lotação e cumprimento da carga horária por parte da professora, não definem de per si a responsabilidade deste pela acumulação, embora tal questão pudesse ter sido aprofundada, devendo incidir sua responsabilização por não atender à diligência desse tribunal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina: 1. Determinar ao prefeito do município de Jordão, senhor Elson de Lima Farias, a abertura de processo administrativo com vistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte da servidora, inclusive quanto à possível ocorrência de dano, estabelecendo prazo para a conclusão dos trabalhos. E 2, abrir processo para verificar a ocorrência da conduta descrita no artigo 89, inciso 4, da Lei Complementar Estadual número 38/93, por parte do senhor Elson de Lima Farias, por não ter atendido às diligências de folhas 38 e 45. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Então, para nós entender, é um processo à revelia, é um processo onde não há nenhuma comprovação de contraprestação, o gestor não veio ao processo, mas ocorreu o seguinte: provavelmente a senhora servidora do município foi escolhida como diretora de um colégio estadual. Total de horas 85, então teria que trabalhar até mais da meia-noite um pouquinho. Então, 55 num, com 30 no outro. E o pessoal não percebe, nos meses de fevereiro, março e abril, ela recebe a remuneração integral do Estado e a remuneração da professora, onde ela não estava dando aula, porque ela estava aqui. Provavelmente, do mesmo jeito que houve a denúncia, alguém deve ter dito: mas ela está recebendo os dois lados. E aí, a partir de maio, reduzem no de diretora o valor da prefeitura. E aqui vem a incoerência, porque a prefeitura sequer deveria estar pagando. Ela recebia 5.200 aqui, mais 2.000 aqui, e depois tiram esses 2.000 aqui. Tirem neste aqui os 2.000 que ela recebia da prefeitura. Quando a prefeitura cedeu, ela, sem autorização, não deveria nem ter cedido, e continuou mantendo. Isso aqui poderia dar devolução integral do ano inteiro. E ele é, inclusive, quantificado pelo denunciante corretamente. Porém, como ele foi abatido depois no Estado, não cabe aqui a devolução também do prefeito, porque os dois são públicos. Mas esses 3 meses que houve um recebimento a maior, quantificado e colocado aqui neste valor, cabe a denúncia, cabe a devolução. E nem precisa do processo administrativo. Então, nesse sentido, em que pese poder-se, inclusive, hoje discutir a acumulação de carga horária, 85, mas aí tem que haver uma comprovação fática. Então, o STF diz que quando há, assim, um horário imenso, grande, não cabe, como antigamente a gente dizia: olha, passou aí de 60 horas, já vamos pedir devolução. Não, mas aí eu tenho que fazer a comprovação. Mas ninguém veio aqui ao processo, o gestor não veio para fazer isso. Então, em que pese poder discutir essa acumulação de carga horária, mesmo sendo excessiva, desde que não houvesse choque de horário, apesar de ser elevado, não veio o gestor apresentar a justificativa necessária para sua aceitação, deixando o caso à revelia, sendo que em maio o pagamento de professor passou a ser descontado na remuneração total do diretor. Pelo que, se correto, também deveria ter sido feito nos meses de fevereiro, março e abril. Pelo que, sem justificativa razoável do gestor, fica anotado o dano horário apontado na denúncia de R$ 5.736,30, cabendo a responsabilidade ao cedente, o gestor municipal, que não tinha autorização e o fez, por não ter abatido no valor final da remuneração paga à servidora, em exceção, sem a devida autorização legal, mantendo o seu salário. Não se discutem os demais meses por estarem ajustados à remuneração máxima laboral da servidora. Assim sendo, voto por acatar em parte a denúncia, condenando o prefeito do município de Jordão, o senhor Elson de Lima Farias, a devolver aos cofres municipais o valor de R$ 5.736,30, pagos indevidamente à servidora Nájila Maria de Figueiredo Silva, sem a devida contraprestação de serviço nos meses de fevereiro, março e abril de 2014, acrescido da multa de 10% prevista no artigo 88 da Lei Complementar 38. Havia realmente uma vigilância em cima, né? Porque o denunciante ele trouxe os prints da transparência, os salários de um lado, do outro, então havia aqui realmente uma vigilância grande em cima do assunto. Após as providências, que seja dada ciência da presente decisão ao denunciante,
e ao secretário e aos secretários de municipal e estadual de educação, após a providência de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, senhor. Aprovado por unanimidade os termos do voto, conselheiro relator.